Olá pessoal, bem, o nosso projeto é a construção de uma tranca elétrica usando Arduino. Bem, por causa do Covid-19 fica impossível a reunião de todos os membros do grupo e a gente utilizou para a construção desse projeto o simulador chamado Tinkercad. Bem, eu acredito que a maioria de vocês já conhece esse simulador. Caso não conheça, o link vai estar na descrição do vídeo, beleza? Bem, o meu grupo é formado por Arthur Gouveia, Arthur Henrique, Nicole, Rodrigo e Saulo. Bem, esse projeto é um projeto da disciplina de Introdução à Engenharia de Computação, do professor Andy, do primeiro período do curso de Engenharia de Computação que é ofertado pela UFB. Bem, dito isso, espero que vocês aproveitem o vídeo e até mais, pessoal! Bom, eu vou explicar o funcionamento do projeto. E o nosso projeto consiste basicamente em um dispositivo de tranca com cadastro e gestão de senhas. Como funciona esse cadastro? Bem, a primeira etapa funciona como um elo entre os outros usuários, onde é preciso definir uma senha mestra que valide a efetivação dos outros integrantes. Eu vou definir uma senha bem simples, vai ser 4 zeros, 0, 0, 0, 0. É importante ressaltar que, como a gente está usando um teclado 4x4, a gente definiu o botão asterisco como uma tecla de confirmar, como se fosse um Enter. Então eu vou confirmar 4 zeros e a senha mestra foi definida. Vai ser printado na tela a quantidade de usuários, que eles são representados pelas letras do teclado. Como são 4 letras, o nosso limite vai ser 4. Então, se eu informar uma quantidade maior que o 4, vai dar inválido, uma quantidade inválida. Por exemplo, 8, um valor inválido. Se eu informar uma letra, também acontece a mesma coisa. Então, para simplificar, eu vou usar 2 usuários. Agora, a gente vai indicar a quantidade de senhas que cada usuário vai poder usar no acesso. O limite informado pelo programa é 3 senhas. Cada usuário tem o direito a ter 3 senhas. Se o limite exceder 3 senhas, vai dar inválido. Por exemplo, 6. Inválido. Se eu informar uma letra, também vai dar inválido. Eu vou botar uma letra para agilizar o nosso processo, no usuário A e no usuário B, que vai ser os dois que eu cadastrei, uma senha para cada. Agora eu vou definir a senha do usuário A. A nossa senha pode ter o limite de 1 a 16 caracteres. Eu vou botar uma senha simples para demonstração. Vai ser a do usuário A vai ser 1, 2, 3, 4, confirmo. E a do usuário B vai ser 5, 6, 7, 8. Confirmo. Pronto, o sistema foi fechado. Agora eu vou abrir ele de novo. Para abrir o sistema eu vou ter que informar a senha mestra, que eu cadastrei lá no começo. Vai ser 0, 0, 0, 0. Ele vai dar esse bip e pedir para informar o usuário. Como eu cadastrei 2, vai ser o usuário A e o B. Se eu informar outro, ou um número, ou uma outra letra que não foi cadastrada, vai dar inválido. Aí eu vou ter que repetir o processo. Eu vou informar o usuário A. Bom, eu vou botar a única senha que eu cadastrei, que seria 1, 2, 3, 4, confirmar. O dispositivo foi aberto. E agora eu vou representar como se eu tivesse errado. Se eu, durante o processo, errar, se eu errar mais de 3 vezes, o sistema vai ser bloqueado e eu não vou conseguir entrar no local. Por exemplo,
o acesso está bloqueado. Nos exemplos anteriores, eu demonstrei como cada usuário logaria, formando uma senha única ao programa. Caso o utilizador opte por múltiplas senhas, o algoritmo solicitará as senhas cadastradas de forma aleatória. Bom, eu cadastrei 2 usuários, cada um com 3 senhas. Vocês podem ali observar as senhas. E agora eu vou testar a funcionalidade da aleatoriedade das senhas. Vamos lá. Eu utilizei a mesma senha mestra. Vou usar o A primeiro. E pediu a senha 1. A senha 1 é. Agora eu vou tentar com o usuário B. A senha 2 e vou colocar a senha 2 do usuário B. Um detalhe importante é que em caso de interrupção, se algum inconveniente desligar o Arduino, as informações não serão perdidas. Ocorrerá uma retenção de senhas na memória. Isso fará o programa retornar onde ele havia parado. E por fim, a integração de um botão interno para tornar o acesso espontâneo de quem estiver dentro. Tipo, a pessoa que está dentro não vai precisar passar pelo processo de segurança novamente. Meu nome é Arthur Gouveia da Costa Araújo. Eu vou apresentar agora o orçamento do nosso projeto. O sistema todo, para ser montado, precisou de 2 diodos. Deu R$1, juntando os dois. A placa controladora Arduino, que existem inúmeros modelos e eu achei a placa padrão por R$60. Uma bateria estacionária de 12 volts e 5 Ah por mais ou menos R$90. Essa foi a menor desse tipo que eu encontrei, mas essa imagem de carga a mais não é exatamente um problema, porque, como eu vou explicar mais na frente, é possível que o sistema fique funcionando por vários dias sem a necessidade de estar ligado na energia, o que possibilita que ele possa ser usado até em locais com um fornecimento elétrico muito precário. Um botão eletrônico padrão por 75 centavos, um buzzer de 5 volts para servir como alarme por R$2,50, 2 caixas plásticas com medidas mais ou menos 10 cm por 10 cm por R$12 cada uma, para montagem dos circuitos dentro delas, uma fechadura elétrica padrão. A gente pegou esse modelo da Intelbras, um FX500 por R$150. Lembrando que os preços eles estão variando muito durante a pandemia, e quando a gente começou a pesquisar esses modelos, ele estava por R$100 e agora está por 150. Então o preço ele tende a ficar muito menor quando numa possível implementação prática desse projeto, tendo em vista o fim da pandemia. Uma fonte de 14 volts por mais ou menos R$20. Eu vou explicar mais para frente, quando for explicar a parte elétrica do projeto, porque dessa tensão não muito padrão, mas ela tem um motivo específico. Uma tela LCD de 16:2, mais ou menos R$20, vai ser usada junto do teclado. Um potenciômetro de 250 kΩ para controlar o contraste da tela LCD, um relé para fechadura, um relé padrão eletrônico, não é algo muito difícil de encontrar e também é muito barato, por R$3, um resistor de 1 kΩ com 5% de imagem por
5 centavos. Um resistor de 4 ohm por R$ 1,50. Esse resistor foi o menos potente que eu encontrei com esse valor de resistência, visto que resistências tão baixas são usadas só para circuitos muito parrudos, muito potentes. E, bom, não é tão mais caro, então não vai fazer tanta diferença assim no sistema. Um resistor de 100 ohm por 50 centavos. Um resistor de 220 ohm com 5% de tolerância por 5 centavos. Um teclado matricial de membrana 4x4 por mais ou menos R$10. Tudo isso totalizou R$ 386,25, que poderia parecer um preço inicialmente alto, mas visto que outras fechaduras eletrônicas no mercado são pelo menos R$ 450, essa está bem dentro do orçamento que a gente estipulou. Eu não coloquei aqui nesse orçamento os fios, porque como foi um projeto simulado, a gente não sabe exatamente a quantidade de fios que seriam usados, mas como é um produto relativamente barato, não custaria mais de R$10 tudo, então ainda ficaria bem dentro do orçamento. Então, passando para a próxima parte do projeto. Bom, o problema é que a gente pensou que poderia acontecer numa possível implementação prática desse projeto é que durante uma queda de energia, o dono seria obrigado a usar a chave da fechadura para conseguir abrir a porta, o que criaria uma necessidade de ele sempre andar com a chave em mãos e excluiria os pontos positivos na segurança e na praticidade de uma fechadura eletrônica. Com isso, a gente pensou numa solução que mantivesse o sistema sempre funcionando, mesmo durante uma queda de energia de várias horas. Esse sistema funciona com uma fonte de alimentação de 14 volts, associada com resistores, diodos e uma bateria estacionária de 12 volts e 5 amperes-hora, o que significa 18.000 coulombs de carga. Bom, esse resistor de 38 ohms aqui é só para representar o Arduino e a fechadura no momento de máximo consumo de energia, quando ele vai usar mais ou menos 300 mA de corrente. Iniciando aqui a simulação, a gente pode ver que essa associação dos componentes permite que, enquanto temos energia na rede elétrica, a bateria permanece sendo carregada, como dá para ver aqui pela corrente no sentido oposto ao sentido convencional. E quando ocorre uma falta de energia elétrica, o sistema passa a ser alimentado por ela, pela bateria. Esse resistor de 4 ohms diminui a tensão recebida pelo sistema do Arduino para algo próximo de 12 volts, visto que a fonte originalmente fornece 14, para poder ser maior do que a da bateria, que é de 12, e poder carregar ela quando tiver com a rede elétrica funcionando. O Arduino ele aguenta até 20 volts de tensão em alguns momentos, mas o recomendado no uso constante é de no máximo 12 volts. Então, com esse resistor de 4 ohms, a gente consegue ir próximo disso e mantém a vida útil do Arduino por muito tempo. Uma coisa importante sobre esse resistor é que ele vai passar uma corrente muito alta por ele, uma corrente de mais de 300 mA, ou seja, ele vai precisar ser um resistor com pelo menos meio watt de potência para tornar o sistema seguro, para ele não superaquecer. O resistor de 100 ohms serve para que não aconteça um curto entre as duas fontes de tensão que poderia danificar os componentes. O valor da resistência dele vai determinar a corrente que vai carregar a bateria. Nesse caso, uma corrente de 20 mA. Quando eu abro esse interruptor, que simboliza uma queda de energia, a corrente pela bateria toma o sentido oposto.
mostrando que ela agora alimenta o sistema. E visto que a corrente exigida pelo sistema da fechadura no momento de máxima utilização de energia é de mais ou menos 300 mA, a bateria conseguiria mantê-lo funcionando por quase 17 horas. Mas como ele passa pouco tempo com o uso máximo, e o uso médio é de algo em torno de 1/10 disso, a bateria usada conseguiria manter tudo funcionando por quase uma semana antes de precisar de alguma alimentação da rede elétrica. Bom, agora eu vou falar sobre a minha parte que eu fiquei do código. Eu fiquei com esse começo, com as variáveis e com algumas funções. Começa com alguns incluindo alguns pacotes do EEPROM, do LSD, do KPad e das strings. Aqui é o botão de abrir a porta. Esse aqui, buzz, é o barulho do alarme. E o relé é para desligar. Esse aqui é as portas, a biblioteca LCD. E esses índices são os pinos. O 13 é digital, o 15, 16, 17, 18 e 19 são analógicos, mas estão sendo usados como digitais, já que não tinham suficientes. Aqui vai ser o tamanho do array do teclado e aqui é seu preenchimento. Aqui vai ser a configuração das portas e aqui configurando o keypad com essas linhas e colunas preenchidas acima. Aqui, como já está dizendo, define o tamanho da senha, o máximo de usuário de senhas permitidas e o máximo de usuários. Como está dizendo no comentário, o tamanho real da senha é 14. Só que os outros dois são reservados para o caractere asterisco, que possui a função de confirmar, de entrar, e o outro é o 0. Aqui, esses definem onde tem início, quer dizer que é um endereço para a memória EEPROM dos caracteres iniciais. Tipo do primeiro caractere da primeira senha respectiva. E onde começa com contador, quer dizer que vai armazenar um ponteiro desse endereço e vai apontar para o último caractere da respectiva senha. Aqui são variáveis comuns, as mais importantes que precisam saber, porque as outras basicamente já está explicando pelo nome. Essa, momento alarme, que vai receber uma função milis, que quando o alarme começar a tocar. Essa função milis é uma função do Arduino que gera um valor em milissegundos, contando desde o começo que o alarme começa a tocar. A outra é essa tamanho senha. Ela vai puxar da memória EEPROM se a senha é cadastrada. E essa daqui, senha ela é um string que armazena a senha que o usuário está digitando. Limite senha basicamente aparece quando o usuário ultrapassou o limite de senhas permitidas. Então, limpa o LCD. Agora eu vou explicar limpa senha momento. No caso, essa função ela zera todos os controles de senha. Como a senha pode ter vários tamanhos, isso evita que gere lixo de memória. E essa aqui faz a mesma coisa do que eu expliquei acima, só que nessa ele limpa a senha que está sendo inserida, não a senha que já existe. Essa aqui, senha errada, como já diz, limpa o LCD e imprime para o usuário que a senha digitada não é válida. E caso tente mais de 3 vezes, após 3 tentativas, o alarme toca e após 10 minutos volta para a função inicial. Essa função alarme, ela vai limpar tudo e imprimir no LCD que o acesso foi bloqueado. E aqui é o momento que o alarme começa a tocar. Aí vai tocar 10 minutos,
Quando terminar, aí vai reiniciar o sistema. Agora, a função usuário inválido. Essa função, como o nome mesmo dela diz, ela limpa o LCD e vai imprimir para o usuário que ele não condiz com os usuários cadastrados no sistema. Vai imprimir o usuário inválido. Essa função sem aleatória, ela puxa da memória o valor da quantidade de senha escolhida e ela joga na função random e imprime na tela. Essa auxiliar 2, como a função random só trabalha com números inteiros, essa operação aqui é para transformar a quantidade de senhas em inteiro para o random poder usá-la. E reinicia o sistema, como o próprio nome já diz, ele tranca a porta, reinicia o sistema e volta para a função loop. E é isso. Olá, meu nome é Arthur Henrique e eu irei apresentar sobre a parte do código responsável pela configuração da tranca, que é dividida em 3 fases: a configuração da senha mestra, a configuração dos usuários e a configuração das senhas de cada usuário, iniciando com a configuração da senha mestra. Ela basicamente se inicia imprimindo no LCD a informação de que o usuário deve informar a senha mestra que ele deseja para a tranca. E, como pode ser visto aqui no código, a variável count vai armazenar a constante simbólica início senha mestra, que é justamente o endereço em que vai ser armazenado o primeiro caractere dessa senha mestra. E logo em seguida, entra justamente na lógica do teclado, que no caso o programa vai ficar esperando que o usuário aperte uma das teclas. E ao apertar, o LCD vai ser limpo, todas as informações vão ser removidas e começará a ser impresso as teclas que o usuário digitar, sendo seguido justamente por um laço infinito que vai ficar recebendo teclas, e todas essas teclas que o usuário digita vão ser armazenadas na memória EPROM ou memória flash, como queira, para que ela seja salva mesmo caso o Arduino seja desligado. E o programa vai continuar recebendo teclas até que ou ele atinja o limite de uma senha, o limite do tamanho da senha, ou o usuário aperte a tecla asterisco, que nesse programa funciona como se fosse uma tecla de confirmar. Caso o usuário digite mais caracteres do que é permitido, vai ser impresso no LCD que o limite da senha foi ultrapassado e vai reiniciar essa parte da configuração. Caso ele configure tudo certo e aperte a tecla confirmar, as informações vão ser salvas na memória EPROM e as flags que controlam onde o programa deve entrar na parte da configuração, mais precisamente a flag mem, vai ser atualizada para dar continuidade, seguida justamente pela configuração de usuários. A configuração de usuários, como o próprio nome já diz, vai configurar a parte do sistema de usuários e, respectivamente, a quantidade de senhas que cada usuário tem. É importante destacar que logo aqui no início, a EEPROMGET, essa função vem com a intenção de garantir que o programa reinicie nessa parte caso ocorra algum problema com a alimentação do Arduino. Por exemplo, ele dizer que seja religado porque houve uma queda de energia. Esse EEPROMGET vai garantir que o programa volte para essa parte ao invés de reiniciar toda a configuração. Como pode ser visto aqui no código, essa parte da função se inicia também com a impressão de informações no LCD, nesse caso pedindo para que o usuário informe a quantidade de usuários que ele quer nessa tranca, e logo em seguida entra na lógica do teclado, mas nesse caso a tecla que o programa quer receber, espera receber, é uma tecla entre 0 e 4, já que estamos trabalhando com 4 usuários, de A a D. E caso o usuário tente apertar uma tecla inválida, ele vai ser informado que o valor que ele digitou não é aceitável e vai voltar para o início dessa parte da configuração. Após ser concluída essa parte,
vai passar para a configuração da quantidade de senhas. Veja que mais uma vez tem funções EPROM GET, justamente com a mesma função da última que foi apresentada. Entrando na quantidade de senhas, temos a utilização do endereço, também uma constante simbólica, onde vão ser armazenadas todas as quantidades de senhas de cada usuário, que no caso vão ser adquiridas a partir de um laço for, imprimindo na tela que o usuário deve informar a quantidade de senhas do aux usuário, uma variável do tipo char que se inicia com o valor A e vai ser adicionada conforme o for vai sendo executado. Após informar isso ao usuário, entra de novo na lógica do teclado e dessa vez ele espera receber um número entre 0 e 3, no caso uma tecla entre 0 e 3. Caso seja informado um valor diferente pela pessoa que está configurando, o programa informa que o valor é inválido e volta para essa iteração, essa execução do for. No caso, quando chegar na última execução do for, ou seja, quando atingir o último usuário, a flag mem vai ser atualizada mais uma vez, representando que a configuração da quantidade de senhas foi concluída e irá passar para a configuração das senhas em si, que já se inicia com 3 importantes variáveis: aux, aux2 e cont. Aux vai auxiliar na impressão das informações no LCD e que vai informar ao usuário qual é a senha atual, por exemplo, se é a senha 1, a senha 2 ou a senha 3 do usuário A. aux2 vai auxiliar no controle do endereço, onde será armazenado outro endereço que corresponde justamente aonde está o último caractere de cada senha do usuário A. Enquanto o cont vai ter seu valor inicial igual à constante simbólica início senha A, que corresponde justamente ao endereço do primeiro caractere da primeira senha do usuário A. Esse EPROM GET serve para puxar da memória a quantidade de senhas desse usuário e, através do laço for, toda essa lógica vai ser executada até atingir a quantidade de senhas que foi configurada para esse usuário, iniciando justamente com a impressão na tela de que a pessoa que está configurando deve definir a senha aux, como já expliquei há pouco, que vai dizer se é 1, 2 ou 3, do usuário A, e entrando na lógica do teclado. Aqui segue os mesmos princípios, onde vai esperar a pessoa que está configurando apertar uma tecla e começará a imprimir a senha, no caso, começará a imprimir a tecla que for digitada, entrando num laço infinito, recebendo teclas, e irá parar quando atingir o limite de caracteres, ou até o usuário apertar a tecla correspondente a confirmar. Quando ele apertar essa tecla, haverá uma atualização das variáveis. Nesse caso, o cont, que corresponde ao endereço onde está sendo armazenado as teclas, será enviado para o endereço do contador senha A mais aux2. Basicamente, o que acontece é, cada endereço, a partir do contador senha A, armazenará um endereço de onde termina cada senha do usuário A. E esse valor será com base no aux2, que é atualizado logo aqui no final, de 2 em 2. E é justamente pelo fato de que cont vai ser um valor inteiro, e valores inteiros ocupam 2 bytes na memória EEPROM do Arduino. Então é por isso que ele é atualizado de 2 em 2. Já aux será atualizado de 1 em 1, justamente para informar que é a próxima senha do usuário A, caso haja, e também para garantir a atualização da variável cont, passando para o endereço do início da próxima senha, que é justamente o que essa expressão faz. Ela soma ao início da senha A quantidade máxima de caracteres permitidos em uma senha. Então, por exemplo, se a primeira senha do usuário A começa no endereço 100, ela tem um limite de armazenar caracteres até o endereço 114. A partir do 115 será a senha seguinte. E é justamente isso que essa pequena expressão faz.
Essa mesma expressão aparece logo aqui abaixo para ter um controle do limite de caracteres, que é justamente aquilo: se o usuário tentar digitar mais caracteres que permitidos, ele será informado que ele ultrapassou o limite e voltará para essa configuração da senha. No caso, voltará ao laço for, ao início do laço for dessa senha específica, não necessariamente voltando para a configuração da primeira. E por fim, ao atingir a última senha, ele atualizará o valor da flag mem e passará para a configuração da senha B, caso haja 2 ou mais usuários. E basicamente a lógica a partir daqui é a mesma, alterando basicamente as constantes simbólicas, os endereços que serão utilizados. Para a configuração da tranca é isso, eu agradeço pela atenção e fiquem com a funcionalidade em si, ou seja, a execução padrão, agora explicada por Rodrigo. Bem, olá pessoal, eu me chamo Rodrigo Pereira e eu fiquei responsável aqui pela parte do setup e pela parte do loop do código. Bem, a parte do setup. Aqui basicamente a gente só definiu o LCD e as 3 portas aqui. A primeira porta é a porta do relé, então está definido como relé pin, está definido como output. A porta aqui direcionada ao botão como input e a porta direcionada ao bus como output. Bem, essa função aqui. Bem, essa parte está comentada aqui, está comentado como função para limpeza de memória PROM. Bem, mais para frente, caso o usuário deseje limpar a sua memória PROM, ou seja, dar um reset total na sua tranca, ele pode fazer isso. Basta que ele descomente essa parte aqui do código e execute esse loop for aqui, que a memória PROM será totalmente zerada. Obviamente, para não ficar executando esse loop for, a gente comentou aqui no código, mas pode ser descomentado a qualquer hora. Bem, depois de executada essa linha de código, a função randomSend, e depois nós definimos o pin aqui direcional ao relé como low. Bem, agora que a parte do setup foi explicada, vamos à parte do loop. Bem, aqui no loop nós temos a função configuração, a função estado inicial, a função abrir porta botão e 2 ifs. E um delay aqui de 10 milissegundos. Bem, vamos começar com a explicação da função configuração. Mas antes disso eu quero ressaltar uma coisa. Algumas dessas funções utilizam funções que já foram vistas e explicadas anteriormente no vídeo. Então quando chegar na parte dessas funções, eu não irei explicar novamente, ok? Bem, função configuração. Na primeira linha da função configuração nós temos essa função aqui. Bem, a função EPROM-GET, ela recebe um endereço de memória, né? E também recebe uma variável. Bem, ela vai analisar qual o valor que está contido nesse endereço de memória e depois vai copiar esse valor para a variável flagMem. Bem, se flagMem for igual a 0, então vai ser chamada a função configuração senha mestra. Bem, essa função aqui já foi explicada por Arthur anteriormente no vídeo, então não vou explicar ela. Mas ela serve para definir a senha mestra da tranca. Bem, depois, se flagMem for igual a 1, vai ser chamada a função configuração usuários. Essa função também já foi explicada por Arthur e eu não vou explicar novamente. Mas ela serve ela é responsável por configurar a parte dos usuários da tranca. Bem, depois é chamada novamente a função EPROM-GET. Ela analisa qual o valor que está contido aqui nesse endereço de memória e vai copiar esse valor para a variável quantidade de usuários. Bem, depois de executado esse if aqui, que se a variável flagMem for igual a 2, é chamada a função configuração senha A, que é justamente a parte que configura as senhas do usuário A. Bem, na nossa tranca, nós podemos utilizar até 4 usuários, ou seja, o usuário A, o B, o C e o D. Mas você não é obrigado a utilizar esses 4 usuários, mas você é obrigado a utilizar no mínimo um, que no caso seria o usuário A. Caso você somente utilizou o usuário A, então essa outra parte aqui, esses outros ifs não serão executados, somente esse if aqui. Mas caso você determine mais usuários, então algum desses ifs também serão executados. Bem, função estado inicial. A função estado inicial, aqui na primeira linha nós temos a função EPROM-GET,
que vai pegar o valor que está contido nesse endereço de memória e copiá-lo para a função main. Bem, depois executar esse if, que vai verificar se a variável flag é igual a 0 e se a variável flag main é maior ou igual a 2. Bem, esse maior ou igual a 2 é o seguinte: caso você tenha determinado um usuário, que no caso seria o usuário A, o valor da variável flag main vai ser igual a 2. Mas caso você tenha definido mais usuários, o valor de flag main também vai ser um pouquinho maior. Então é por isso que nós temos maior ou igual a 2. Bem, depois que esse if aqui é verificado, né, se caso ele seja verdadeiro essa condição aqui, o LCD é limpo, a variável flag é definida como 1 e o LCD imprime na tela dele esse nome fechado. Bem, esse nome fechado significa que a tranca foi 100% configurada e está pronta para o uso. Bem, função abrir porta botão. Bem, essa função abrir porta botão, ela tem o intuito de, caso o usuário deseje, né, a pessoa que está utilizando a tranca, caso ele tenha dentro da casa dele, ele não precisa digitar a senha para destrancar a porta. Basta que ela aperte um botão e a porta será destrancada. Obviamente, essa parte do botão, né, ela está dentro da casa da pessoa. Bem, nós temos esses dois flags aqui. Flag 2, se o flag 2 for igual a 0 e o flag main for maior ou igual a 2, a função verifica senha é chamada. Bem, eu vou explicar o que significa essa função verifica senha. Bem, função verifica senha. Essa função ela tem como intuito receber os caracteres que estão vindo via teclado e compará-los com a senha mestra. Caso os dois conjuntos sejam iguais, então as senhas estão iguais e o programa vai ocorrer normalmente. Bem, caso a sua senha esteja diferente da senha mestra, o programa vai pedir que você reinsira a senha. Bem, nós colocamos o limite de 3 tentativas que o usuário tem. Caso ele erre 3 vezes, um alarme vai tocar e o sistema vai travar. Somente depois de um certo tempo o sistema vai reiniciar. Isso aí é uma medida de segurança que a gente colocou na nossa tranca. Bem, depois disso, desse if aqui, é executado esse outro if aqui. Bem, caso o flag 2 seja igual a 1, é chamada a função recebe usuário. A função recebe usuário ela tem como intuito colocar na tela do LCD o usuário que você deseja acessar. E também chamar a função verifica2, que é a função responsável por toda a lógica aí dos usuários. Já na função verifica senha 2, ela vai receber um caractere. Esse caractere representa qual usuário você quer acessar. Caso você digite um caractere inválido, que no caso seria um caractere diferente de A, B, C ou D, o programa vai informar que esse caractere é inválido e vai pedir para que você reinsira outro caractere. Bem, acessando o usuário que você deseja, nós implementamos a opção de cada usuário ter até 3 senhas diferentes. Então, no caso, se você colocou que o usuário B tem 3 senhas, vai ser sorteado uma dessas senhas e vai aparecer lá no LCD. Usuário B digita a senha 2, por exemplo. Bem, digitando a senha dele corretamente, a tranca vai ser aberta. Caso você erre a senha, vai informar que a senha está inválida, a senha está errada e vai pedir que você reinsire a senha novamente. Bem, caso você erre a senha 3 vezes, o programa vai soar o alarme e vai travar. Somente depois de um certo tempo é que o programa vai destravar novamente. Bem, agora encerra a minha apresentação. Espero que eu tenha conseguido passar informações a vocês de forma clara. E obrigado pela atenção.